Good evening, everyone! We are live, estamos ao vivo para todo o Brasil. Hoje temos o resumo da Unit 3 do nosso curso online, do nosso portal. Vamos falar sobre vários assuntos, mas é bem tranquilo. Tem bastante informação, sim, mas não é nada difícil. Basta você ter um pouquinho de atenção, praticar um pouquinho, que eu tenho certeza que você vai pegar super fácil. E aí, vocês estão me ouvindo? Preciso saber, mandem a quem tiver aí, manda um oizinho só para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Parece que sim, que eu já estou conseguindo ver. Bom, pessoal, então vamos começar aqui hoje, vai ser bem rápida a aula. So, to start, we have the vocabulary. No nosso dicionário ilustrado, nós temos palavras novas, né? Então, deixa eu aumentar aqui, peraí. Muito bem, então nós vamos começar com numbers. A gente já viu nos resumos, nas aulas anteriores, até o número 9, que foi para falar de telefone. E aqui, telefone e e-mail. Aqui nós vamos do 10 até o 100, que é para falar de idade, principalmente. Então, eu vou ler aqui rapidinho e eu quero que você repita, se for possível, se você tiver num lugar que dá para repetir, né? Em voz alta, que é para ajudar a memorizar e praticar a sua pronúncia. Então, vamos lá. Repeat, please. 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Lembrando que do 13 até o 19, a segunda sílaba que é mais forte. Teen. Isso é muito importante, porque se tiver algum exercício de listening, por exemplo, de audição, ou na hora de falar mesmo, na sua prova oral, cuidado para não confundir isso, senão, sei lá, você tem 30 anos e fala que tem 13. Já pensou? Uma coisinha tão pequena, mas que pode te fazer perder alguns pontinhos. Agora, olha só, o 20 a gente pode pronunciar como 20 ou 20. 20 ou 20. E aí, é só, vem os números, né? 21, 21, 22, 23, 24, é só colocar um número na frente. Não tem nada de and, igual em português a gente fala 21, 22. Não, em inglês é só 21, 22, 23, mas eu não vou ler tudo, senão vai demorar demais, né? Vamos direto lá pro 30, que tá aqui em cima, então nós já vemos o 20. Aí depois temos o 30 ou 30. As duas pronúncias estão corretas, 30 ou 30. Agora vamos descer pra gente ver o 40, tá aqui, ou 40. As duas pronúncias estão corretas. 40, 40. Depois temos o 50. Cuidado, olha o som de I, é diferente do 5, que é 5. Então, temos o 50. Depois vamos para o 60 e 70 ou 70. As duas pronúncias, 70, 70. E aí, todos eles, como eu já disse, é só colocar os outros números na frente, né? 41, 42, 43. Depois temos o 80, ou então podemos pronunciar o T com som de R, 80, 80 ou 80. 90, 90. E, para fechar, large numbers, que são números grandes. 100, que é o 100, 100. E aí, tem até um exemplo aqui, 101, 101. Pode ser 101 ou 101. As duas formas são corretas. 200, 200, 300, 400. É só colocar o número, né, das centenas na frente. 100, 200, 300, por aí vai. Bom, a gente viu só até o 100, então eu vou parar por aqui, mas depois, se você quiser olhar com calma, você pode ver os outros números grandes que tem aí, que eu vou disponibilizar o PDF para você, como sempre. O que mais que a gente viu na sequência? Nós vimos alguns adjectives, alguns adjetivos para fazer frases, para falar das nossas características e tal. Então, eu vou ler só a parte em inglês e você repeat, please. Let's go. Number 1, pretty. 2, handsome. 3, good looking. 4, talkative. 5, quiet. 6, funny. 7, serious. 8, shy. 9, short. 10, tall.
11, friendly. 12, heavy. 13, thin, ou o som do TH, thin. Beleza? Continuando, nós vimos também na seção de dicionário ilustrado as WH question words, que são perguntas, palavras para fazer perguntas com WH. Então, é muito... Gente, isso aqui você tem que saber, ó, na ponta da língua, porque isso vai cair na sua prova oral, isso vai cair na sua prova de interpretação de texto, vai cair com certeza nas questões da prova de listening, de audição. Então, você tem que saber. Então, vamos lá. Repeat, please. What? Who? What time? When? Where? Whose? How? How old? E por último, why, que é o porquê na pergunta, e because, que é o porquê na resposta. Como assim? Vocês lembram que em português tem tem 4 porquês, né? É porquê na pergunta, porquê na resposta, porquê junto, porquê separado. Agora em inglês só tem 2, é why e because. Então na pergunta a gente usa why, na resposta a gente usa because. O que mais que eu quero chamar a atenção aqui? O how old. O how sozinho significa como, igual how are you, como você está. Mas o how, ele tem várias combinações que nós vamos ver nas outras aulas. Então existe how many, how much, how long, how tall e por aí vai. Aqui nós vimos uma combinação que é o how old, que se transforma em quantos anos. Então, esse é só o início, tem mais, tá, gente? Então esse aqui é o que você precisa saber por enquanto. Muito bem, seguindo... mais palavras novas no nosso dicionário ilustrado. Agora, eu trouxe aqui uma tabelinha resumindo alguns exemplos de countries, nationalities e languages. Countries é país, países. Countries, olha a pronúncia, hein? Nationality são as nacionalidades. Então, quem nasce no Brasil é brasileiro. Então, essa é a nossa nationality. E languages, que são as línguas. Que língua a gente fala em cada país. Então, vamos lá. Eu acho que eu vou ler de uma vez e você repete para ser mais rápido, tá? Então, ó, Brasil, Brazilian, Português. China, Chinese, Chinese. Japan, Japanese, Japanese. The United States, esse eu vou até pausar aqui, que essa palavra o pessoal costuma ter um pouquinho de dificuldade às vezes para lembrar. The United States. The United States. The United States. American English. Turkey, Turkish, Turkish. Canada, Canadian English, French. Ai, perdão, eu acho que ficou atrás da câmera, né? Peraí que eu vou subir aqui de novo. Ó. Opa, desce. Canada, Canadian English, French. Mexico, Mexican, Mexican. Morocco, Moroccan, Arabic. Malaysia, Malaysian, Malay. Subindo mais um pouco. Argentina, Argentine, Argentinian, Spanish. England, English, English. South, ou TH, South Korea, Korean, Korean. Egypt, Egyptian, Arabic. Beleza, esses foram só alguns exemplos, claro que existem muitos outros. Como que isso pode cair? Pode aparecer nos textos, principalmente nos áudios. Então, se você ouvir, de repente pergunta lá de onde que a pessoa é, então é bom você ter uma noção, pelo menos, dos mais comuns, dos mais famosos, digamos assim. Vamos lá, depois na parte do reading, que é a leitura, nós estudamos um application form, que é um formulário de inscrição ou requerimento. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma carteirinha, ou quiser fazer, sei lá, carteira de saúde, ou carteira de membro de algum clube, ou de repente a própria carteira de motorista no outro país, você vai ter que preencher um formulário com seus dados. E aí, eu coloquei aqui algumas palavras para chamar a atenção que são falsos cognatos ou palavras que você pode ter dúvida na hora de preencher. Então, primeiro, a palavra registrar, que parece registrar, mas não é. É o famoso falso cognato. Significa escriturário
ou agente de registro, ou secretário administrativo. Ou seja, é aquela pessoa responsável por pegar os papéis, os documentos e dar andamento naquilo. É a pessoa responsável por carimbar, dar sequência, entregar em algum lugar. O responsável pelos papéis, pelos documentos. Também apareceu a palavra principal, que significa diretor de uma escola, de uma instituição. Principal. Também eu falei sobre a sigla DOB. DOB, se isso aparecer em algum formulário que você tiver que preencher, isso significa Date of Birth. Aí eu escrevi a frase completa aqui, ó. DOB stands for, e aí eu já coloquei o significado. Represents, means, quer dizer, representa, significa date of birth, são as iniciais. Então lembra disso, hein, se aparecer em algum lugar. E esse aqui eu chamei a atenção, a letra D, signature, eu só quero chamar a atenção para a pronúncia. Signature, ok? E por último, uma informação muito importante. Há um quiz anexado à aula de leitura da unidade 3. Então, se você não fez, faça. Algumas pessoas já fizeram. É um teste. Quiz significa teste. Então, faça para você praticar, ver se você realmente está fixando o conteúdo, testar seus conhecimentos também. É um teste um pouco menor, não chega a ser um simulado. É um teste um pouco menor, mas é também para você praticar, né? E também deixo aqui os meus parabéns, congratulations para as pessoas que já fizeram. O pessoal tá indo bem por enquanto. Hoje eu dei uma olhada em todos os listenings, todos os testes de leitura, os testes de audição também de listening. E ó, gostei do que eu vi. Continuando, na parte de listening, falando nisso, o que você precisa saber aqui? Quando você for fazer a sua prova de compreensão auditiva, nessa unidade, o que a gente aprendeu que pode cair na sua prova de compreensão auditiva? Os nomes, tanto para soletrar também, quanto o próprio nome. Phone numbers, que são os números de telefone, email address, countries, cities e nationalities, que são os países, cidades e nacionalidades, ages, idades, também é uma coisa que pode perguntar na sua prova de listening. E mais aqui, chamando a atenção que há um quiz anexado à aula de audição, parte B, da Unit 3. Então, eu deixei lá o quiz e o arquivo MP3. Você mesmo baixa, faz o download do arquivo MP3, põe para tocar e abre o quiz lá no seu computador. E aí, você mesmo escuta e já vai respondendo as questões, ok? Algumas pessoas já fizeram também. Bom, na sequência, eu juntei aqui a parte de grammar com a parte de speaking, ou seja, gramática com conversação, que a gente já vai ver algumas perguntas e respostas e eu já vou explicar a regrinha de formação de palavras. Então, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Muito bem, agora tá pegando o quadro inteiro, né? Vamos lá. Eu coloquei aqui, ó, yes, no question, tô lendo os títulos. Yes, no question, affirmative, negative. O que é uma yes, no question? Question significa pergunta. Então, são perguntas que a gente vai responder com sim ou não. Então, por exemplo, se eu falar, are you Brazilian? Você é brasileiro? O que você pode falar? Só sim ou não, certo? Então, aqui uma dica. Todas as perguntas que elas começam com o verbo to be, que é am, is ou are, elas vão ser uma yes, no question. Vou repetir, ó. Toda vez que uma pergunta começa com am, is ou are, essa pergunta tem que ser respondida com sim ou não. Ela é uma yes, no question. Então, se você olhar aqui na primeira coluna, ó, que são as yes, no questions, todas elas começam com verbo to be, com are e is. Não teve nenhuma com am, mas poderia ser também. Então, vamos ver, ó. A primeira pergunta, are you Brazilian? Yes, I am. E na negativa, no, I'm not. Aí eu usei aqui a abreviação do I'm not. Detalhe, na afirmativa, na resposta curta afirmativa, a gente não pode abreviar, tá bom? Então, você nunca vai falar yes, I'm, ponto final. Isso tá errado. Yes, I am, ponto final. Na negativa, pode. No, I'm not. Continuando. Is David from Mexico? O David é do México? Yes, he is. Aí na negativa tem duas opções. No, he's not. Ou então, no, he isn't. Então, tanto faz. Você decide se você quer usar o his abreviado ou o isn't abreviado. Beleza?
No, he's not. No, he isn't. Is Melissa American? Ó, uma coisa, Melissa é uma mulher. Então, eu tenho que responder com she. Yes, she is. Or, no, she's not. No, she isn't. Is Beth's class in the morning? Olha, agora tem uma coisinha diferente aqui. Beth's class. Esse apóstrofo S, eu já comentei em algumas aulas, que ele indica posse. E a gente tem que ler de trás para frente. Então, fica assim, ó. Class significa aula, ou classe, pode ser também. Então, vamos pensar como aula. Aula da Beth. Aula da Beth. Então, tá falando assim, a aula da Beth é de manhã? Agora, eu não quero saber da Beth, eu quero saber da aula dela. Então, por isso que a gente usou it, porque aula é uma coisa. Então, ficou yes, it is, no, it isn't, no, it's not. Are you and Beth in the same class? Are you and Beth in the same class? Same class significa mesma aula. Same é mesma, igual. Então tá, eu quero saber você e a Beth. Então você vai responder nós. Yes, we are. No, we're not. No, we aren't. Ok? E a última, are your classes interesting? Uma coisa, essa última palavra aqui tem duas pronúncias. Você pode falar interesting ou interesting. As duas pronúncias são corretas. Interesting, interesting. As suas aulas, olha que agora está no plural, são interessantes? Aulas, como está no plural, são elas, né? Uma coisa. Então, yes, they are. No, they're not. No, they aren't. Ok? Se você tiver alguma dúvida, escreve aí logo, digita aí para mim, que no final eu olho lá e resolvo as dúvidas que você tiver sobre esse assunto. Vamos continuar. Agora, primeiro nós falamos sobre as yes/no questions. Agora nós vamos falar sobre as perguntas de resposta aberta, que a gente não vai responder com sim ou não. A gente tem que passar uma informação. Qual o seu nome, de onde você é, qual a sua nacionalidade. Isso são perguntas abertas, certo? Que também, com certeza, lá na sua prova de compreensão oral, eles vão perguntar para você. What's your name? Where are you from? Coisas desse tipo. Então, vamos lá. Olha só. Primeiro, vamos ver os títulos que estão aqui, numa letra mais forte, em negrito. A gente sempre vai começar a pergunta com o WH, a palavra de WH. Então, começa com WH, depois vem o verbo to be, depois vem a pessoa e, às vezes, tem um complemento. Essa é a ordem de todas as perguntas que nós vamos ver aqui. Não são todas as perguntas do mundo, não, mas é desse assunto que nós estamos vendo aqui. Tá até aqui o título, ó, perguntas com WH mais to be. Então, sempre vai ser essa ordem. Então, vamos ver o primeiro exemplo. What is your name? Então, nós temos o WH, que é o what, o is, que é o verbo to be, e a pessoa, o sujeito da frase é your name, porque é o que eu quero saber. Então, isso está fazendo o papel de sujeito na frase. What's your name? Lembrando que aqui também a gente pode abreviar, pode juntar o what, coloca o apóstrofo S. What's your name? E aí agora a gente vai lá para frente para a resposta, ó. Eu posso falar my name is Anne ou it's Anne. Então, você decide. O it's, ele vem substituindo a palavra name, que é uma coisa. Então, it's Anne, já resolvia também, já podia usar. Próxima pergunta. What is her name? Lembrando que her significa dela. Qual é o nome dela? What's her name? Resposta. Her name is Mary, ou então it's Mary. What is his name? Para homens, a gente vai usar o his. Qual o nome dele? What's his name? Resposta. His name is Peter, ou então it's Peter. Gente, eu tô deixando grande assim, para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Depois, agora mudou, não é mais what, agora é how. How are you? Olha lá de novo a ordem. How are you? Cada um na sua posição. Significa como você está, como vai você. Resposta. I'm fine, thanks. Podia ser I'm okay, I'm great, por aí vai.
Vamos lá, mais exemplos. Paramos no how are you. Outro exemplo. How is your sister? Significa, como está a sua irmã? Resposta. She's pretty good. Ela está muito bem. Como é uma irmã, a gente responde com she, né? Que é uma mulher. How is your father? Como está seu pai? He's okay. He is fine. He is pretty good. Por aí vai. O importante é lembrar que para homem a gente usa he, né? Como é your father. How is your family? How is your family? Como está a sua família? Agora, família representa várias pessoas, né? A palavra família, apesar dela estar no singular, family, por isso que usou is, né? Representa várias pessoas. Então, geralmente, pensa aí em português. Como está a sua família? A gente fala, eles estão bem. Eles estão bem. Em inglês também, a gente vai usar geralmente o they. They're just fine. Eles estão simplesmente bem, estão super bem. Continuando. How are your dogs? Como estão seus cães, seus cachorros? How are your dogs? Agora, dogs não são pessoas, mas está no plural. Então, independente se for pessoa, se for coisa, se for animal, a gente vai usar they também no plural. Então, they're great. Eles estão ótimos. Voltando, mais uma pergunta diferente. What's your phone number? Qual o número do seu telefone? Essa aqui também a gente já falou bastante sobre ela, né? Já vou falar as duas de uma vez. What's your phone number? What's your email address? Então, agora o your phone number e your email address estão fazendo o papel de sujeito da frase, porque é deles que eu quero saber. É sobre eles que eu estou perguntando. E aí, lá na resposta, tem duas opções. My phone number is, aí eu completo com os números, ou então eu posso começar com it's, porque o it substitui as palavras my phone number, que é uma coisa. E my email address is, ou então it's também. Você pode responder de qualquer uma das duas formas, que vai estar correto. Agora, temos uma pergunta, finalmente uma pergunta com complemento. Olha só o que acontece, gente. Em português, a gente fala de onde você é. A gente começa a pergunta com o de. Só que em inglês, a gente não pode começar com o de, entre aspas, que em inglês é from. Então, se a gente fosse traduzir ao pé da letra, palavra por palavra, teria que ficar from where. Mas existe uma regra do inglês que diz que quando tiver uma pergunta com o de, com o nosso de, ele é jogado lá para o final da frase. Essa é a regra. Então, sempre que for de onde, você já sabe que o from vai ficar lá no final. Então, olha só o que acontece. Começa com o WH, que é where. Quero saber de onde você é. Então, vem o where, depois vem o verbo to be, depois vem a pessoa e depois vem o from. Então, ficou where are you from? Bom, essa é a regra. Se você achar mais fácil decorar, beleza, no problem. Tô aqui te explicando para você entender a lógica da coisa, né? Porque where are you from é fácil, mas e se você quiser saber de onde é a irmã da sua tia? A irmã da sua tia não, a irmã da sua tia é sua tia, né? De onde é a irmã da sua namorada? Não, a irmã da sua namorada, sei lá, a irmã da sua sogra. Uma frase um pouco mais complexa, como que você vai formular essa frase? Por isso que você tem que entender o lugar de cada palavrinha, a função dela ali. Então, where are you from? Vamos ver a resposta? Facinho, né? I'm from Brazil. Agora vamos ver as outras. Where is your wife from? Agora aqui já mudou um pouquinho. Your wife significa sua esposa. Então, de onde é a sua esposa? Esposa é uma mulher, então she's from Turkey, for example. Next example. Where is your husband from? De onde é o seu marido? Agora é um homem, então he's from Canada, for example. Where are your parents from? Parents significa pais, não é parentes, não. Pais. Então, de onde são seus pais? Where are your parents from? Se está no plural, então, they are from the United States, for example. Beleza. Mais algumas, já está acabando. Vamos lá. How old are you? Qual a sua idade? How old are you? Lembrando que, em inglês, eles não falam eu tenho tantos anos. Eles falam eu estou com tantos anos. Então,
por favor, não vai errar isso na sua prova de compreensão oral. Não vai falar I have, é I am. Eu estou com tantos anos. Então, não confunda. Então, por exemplo, I'm 28 years old. Para falar de idade, a gente sempre vai usar o verbo to be. Outro exemplo. How old is your son? Qual a idade do seu filho? Quantos anos seu filho está? Resposta. He is 10 years old. Ele está com 10 anos de idade. How old is your daughter? Daughter significa filha, mulher. Então, quantos anos ela tem? A resposta vai ser com she. She is 15 years old, for example. Mais uma com how old. How old are Mary and Peter? Agora são duas pessoas. Então, como que vai ficar a resposta? They are 13 years old, considerando que eles têm a mesma idade. Só hipoteticamente falando. Beleza, agora uma pergunta com who. Who significa quem. Então, who are you? Who is he? Who is she? Who are they? Vamos ver a resposta? Quem é você? Quem é ele? Quem é ela? Quem são eles? Aí, você pode falar o nome da pessoa e também pode dar uma informação a mais. Tudo vai depender do contexto, certo? Então, aqui a gente está só vendo um exemplo, né? Então, por exemplo, se alguém pergunta para mim, who are you? Eu poderia falar, I'm Miss Kings, the English teacher. Eu sou a Miss Kings, a professora de inglês. Who is he? Quem é ele? He is Mr. Crumb, my boss. Ele é o Mr. Crumb, o meu chefe. Who is she? Quem é ela? She's my mother. É minha mãe. Who are they? They are my children. Eles são meus filhos. E por aí vai. Tudo vai depender do contexto, como eu já disse. Agora, mais um tipo de questão que tem o complemento aqui, ó. O último quadrinho está preenchido. Lembra que ele era a coluna do complemento? Então, olha só, essa pergunta aqui não dá para traduzir ao pé da letra. Então, nem tenta porque não vai dar certo. Se a gente pegar cada palavra, fica sem sentido. Então, essa aqui é o tipo que a gente tem que entender e acreditar que aquele é o significado. Então, olha só, sempre que você quiser saber como tal coisa é, características, você vai usar a seguinte estrutura. Começa com what, depois vem o verbo to be, e lá no final vem o like. Então, começa com what, depois vem o verbo to be. Aí vem, do que eu quero saber? Eu quero saber como você é, como é o Brasil, como é a sua cidade, como é o seu namorado. E por último, like. Então, ó, o like, se você tem um pouquinho de conhecimento de inglês, já estudou um pouquinho, você deve saber que o like pode ter o significado de gostar. Mas não nessa frase, tá? Não confunda. Sempre que o like estiver junto com o verbo to be, que é esse aqui, ó, am, is, are. Então, am, is, are junto com like não é gostar. É características, sempre. Então, ele fica mais no sentido de como você é. Eu sou como a minha mãe, eu sou como meu pai, de características, tá bom? Então, ó, se eu quiser saber como você é, fica what are you like? What are you like? Aí você vai me falar algumas características suas. Por exemplo, I'm talkative and friendly. Eu sou falante e simpático, amigável. Se eu quiser saber como é o Brasil, aí é só trocar aqui, ó, a posição da pessoa, do sujeito, ó. Brasil, só que aí Brasil combina com is, né? Porque é uma coisa. Então, what is Brazil like? What is Brazil like? Como é o Brasil? Brazil is big and beautiful. Brasil é grande e bonito. E a última, se eu quiser saber como são seus pais. What are your parents like? Como são seus pais? What are your parents like? They are serious and quiet. Eles são sérios e quietos. E aí, aqui embaixo, só para fechar, eu trouxe algumas perguntinhas extras que eu queria chamar a atenção, só que elas não são perguntas com verbo to be. Elas são outro tipo de pergunta que a gente vai ver a estrutura em outra aula, mas eu queria só trazer porque é um assunto bem básico e é bom você ter uma noção. Então, ó, how do you spell it? A gente já estudou, que é como se soletra. How do you spell it? Aí você começa com it's e soletra. What languages do you speak? Quais línguas você fala? Aí você vai responder, por exemplo, I speak Portuguese and English. Aí usa o speak, que significa falar.
E por último, what do you like? Olha, o do aqui, ele muda tudo. Quem já está um pouquinho mais avançado no curso, que está fazendo um estudo mais intensivo, já deve ter chegado nessa parte do do, que eu explico tintim por tintim. Mas resumindo aqui, quando tiver o do junto com like, é no sentido de gostar. Então aqui eu quero saber o que você gosta, do que você gosta. Aí eu poderia falar, I like series, I like movies. Eu gosto de séries, de filmes, etc. Então, quando tem o are, what are you like, é como você é. What do you like é o que você gosta, beleza? Então, isso aí é uma coisa que vale a pena estudar, memorizar, anotar, para não errar no dia que alguém te perguntar isso. Principalmente se for na sua prova de compreensão oral. Gente, então é isso que eu tinha para passar dessa aula. Foi bem rápido. Vou disponibilizar para vocês o arquivo PDF e o quiz também. Já vou postar para você fazer para testar os seus conhecimentos, ver se você conseguiu absorver, quem sabe 100% desse conteúdo. Então é isso. Agora, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aí, por favor. Podem mandar os comentários que a gente já encerrou o assunto, então agora estou disponível para dúvidas. Deixa eu ver quem tá aqui. Odirley, Tarcísio, Peterson, Anderson, Fábio. Do you have questions? Alguma dúvida, pessoal? Podem mandar não só desse assunto, mas de outros assuntos também. Se ficou alguma dúvida para trás, you can ask me now. Oops! Oh my God! Lembre-se de fazer os quizzes, né? Tem um quiz de leitura, um quiz de audição e também tem o quiz geralzão da unidade 3 de conhecimentos gerais. Então, são 3 testes que vocês têm só nessa unidade para fazer. Então, façam logo, né? Para não ir acumulando conteúdo, para ir fazendo um de cada vez, né? Senão, de repente, já está lá em outro conteúdo e deixou alguma coisa para trás. No questions? Nenhuma dúvida? Mais um minutinho, pra vocês pensarem aí. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou para trás, alguma coisa que você não entendeu como funciona, não achou lá dentro do portal, às vezes você não está conseguindo achar o quiz. Inclusive, deixa eu aproveitar, enquanto vocês pensam em se tem alguma dúvida, vou mostrar aqui para vocês o lugar certinho onde está. O quiz. Olha, eu vou direto na unidade 3. Dicionário ilustrado, tal. Leitura. Na aula de leitura, você abre ela. Aí logo abaixo, vai descendo, aqui, ó. Depois da aula de leitura, teste seus conhecimentos com o quiz de interpretação. Aí quando você clica, você já cai direto no quiz. Aí você responde as questões aqui. Nesse início, como tem algumas pessoas que estavam começando bem do básico mesmo, que queriam revisar e tal, eu até tô colocando algumas coisas em português, mas vocês vão ver que no decorrer, quanto mais a gente vai avançando, eu vou tirando as traduções, à medida que eu vejo, ó, a gente já estudou essa palavra, então eu não vou traduzir ela de novo, né, para forçar um pouquinho a memória. E aí, à medida que a gente vai avançando, eu vou retirando as traduções, mas só que no início eu achei necessidade de colocar para não também prejudicar, digamos assim, ou não atrasar quem está começando praticamente do zero. Depois tem uma aula, deixa eu voltar aqui, peraí. Lá na unidade 3 também, a aula de o quiz de audição, perdão. Ó, tem parte A e parte B. Você vai lá na parte B, aí vai abrir aqui, aí você desce, aí tá aqui, ó. Quando você clica aqui, você vai pro quiz. E aqui embaixo tem o MP3.
e a transcrição. Só que a transcrição é só para você estudar depois, não é para usar ela durante a prova, senão vai ficar muito fácil durante o quiz, né? Então, primeiro você vai fazer o download do MP3, ele vai cair no seu computador ou no seu celular. E aí, logo em seguida, você abre o quiz. Aí, beleza. Aí põe para tocar e vai tentando responder as perguntas. Assim que você vai fazer o quiz de audição. O simulado também é desse jeito. Ah, não, mentira. O simulado a gente colocou ele em formato de vídeo. No simulado não precisa fazer download. Bom, pessoal, já que ninguém tem dúvida, então acho que eu já posso encerrar, né? Então, have a good night. I see you on the next class, right? Have a good weekend too. Weekend já tá chegando, né? Hoje já é Wednesday. Today is Wednesday. So the weekend is coming. Have a good weekend. And I see you soon. Vejo vocês em breve. Bye bye.